Neptúndio, né? É o nós, né? De Nhandé. Anoitecemos de novo, né? Aqui, essa pergunta do Neputum Porãmpa que eu fiz para o Léo, eu fiz. Então deixa eu só colocar aqui, vou colocar entre parênteses qual que é a pessoa, né? Aqui é o Inhandé, nós, né? Uhum. Nós inclusivo, tá? Aqui, qual que é a pessoa? Neputum Porãmpa. Tu, você, né? Aham. Singular. Que ande é, né? Você. Ah, e aqui, Vocês, né? Em isso, plural. pendé. Opa, pendé. Vocês, no plural, tá? Neptúndio, Rebeca. Gustavo, será que agora, antes. Eu não me apresentei ainda, me desculpe. Eu acho que Apresenta. quando todo mundo chegar é melhor Não? eu me apresentar. Ou me Pode apresento ir. já agora. É que eu ia fazer uma pergunta, mas eu fazer pergunta sem me apresentar é um pouco mal educado. Você que sabe, pode ir perguntar, pode se apresentar. A Kerektu ainda vai demorar um pouquinho. Ela mandou mensagem, ela tá voltando do STF. E Ah, daí. tá. Não, então quando chegar mais gente eu me apresento. Eu só ia perguntar uma coisa Não, da. pode se da... apresentar já, assim Pode a me gente apresentar? Tá bom, dá então. Muito prazer, continuidade sou o aí. Rafael. Eu sou orientando do Tom Finwell. Sou do mesmo projeto dele, e da Luciana. E ah, eu estou bem feliz de estar aqui. Eu tenho assistido as aulas gravadas desde quando o professor falou pra gente, acho que faz uma semana mais ou menos, ou uma semana e meia, sei lá. Ah, legal. E eu tenho gostado bastante das dinâmicas, de funcionamento, e é um prazer estar aqui. Massa. Massa, Rafa. Seja bem-vindo aí. Eu te Ah, confundi com outro até. Rafael que. Oh, Sim. mas enfim, que já mandei pra fora do grupo, inclusive. É. Bom, então, o que, que a gente tem aqui? Bom, vamos falar para a Rebeca se apresentar também. Ela está chegando hoje. Tá ouvindo a gente, Rebeca? Pode falar aí? Olá, boa noite, tudo Boa bem? noite. Meu Ó, computador não tem câmera. tá tudo bem. Tudo bem? Bom, eu sou Rebeca, eu faço parte do grupo de estudos de Guarani do Thomas Fingal. Já fui aluna também da professora Luciana e também estou aqui muito feliz em participar do grupo. Fiquei muito interessada quando o professor Thomas Fingal comentou com a gente. Massa, seja bem-vinda. E aqui, ó, primeira lição de agora é esse é o cumprimento de boa noite aqui. Neptúndio, tá? Quer tentar falar, Rebeca? Eu tentar falar? É? Neptúndio. Olha, eu acho muito difícil, confesso, mas vou tentar. Nyanepitugyu. Isso, tá ótimo. É, Neptúndio, Priscila. Gustavo, será que dá rapidinho para eu perguntar o que eu ia perguntar? Ele é Ah, do esqueci documento da da sua aula passada. pergunta. Eu Sim, es- não, só estava esperando ela se Bora. apresentar, que ela também é a primeira vez que ela vem. Aham. No arquivo da aula passada você tinha escrito aquela tabela falando da causatividade nos verbos intransitivos. Aham. E eu fiquei em dúvida em relação à ordem dos prefixos, porque quando você fez a segunda coluna com o prefixo que causativa os verbos intransitivos, Uhum. você sempre colocou alguém me faz feliz,
alguém te faz feliz, alguém o faz feliz. Mas eu fiquei em dúvida se o sujeito muda, se é tipo, eu te faço feliz ou ele nos faz feliz, e eu fiquei em dúvida em relação a Nesses, como os prefixos se encaixam. tá? Então, nesses casos, é sempre, se não tem nenhum pronome antes, como um DE, você vai Uhum, pressupor que é alguém, uma terceira pessoa que me faz uhum, feliz, né? isso. Então deixa eu Uhum, isso colocar aqui. entendi. Então, deixa eu colocar. Timboa, tá? Uhum, Ou melhor, vamos até colocar, vamos fazer um paralelo com Yanepetúndio aqui. Vamos colocar Yaneboa, tá? uhum, Nos fazem feliz. Né? Boa, uhum, te fazem feliz. uhum, Nos faz ou nos fazem, tanto faz. uhum. Aqui E também. pode ser ele faz também, né? Então, aqui é que eu tô traduzindo como nos fazem, assim, só para ficar meio Uhum, paralelo, né? Mas a uhum, gente poderia traduzir exatamente com o ele. Vamos colocar assim, então deixa. Pode ser assim. Ele, ela, eles, elas, tá? uhum, Nos faz feliz, uhum, tá? Não importa o gênero nem o número uhum, daqui da terceira pessoa, né? Só que uhum, importa quem é o objeto, que no caso uhum, somos nós. A mesma coisa aqui, né? Que é o né, que é uhum, de você, né? Então, uhum, eles, elas te faz ou te fazem feliz, tá? uhum, Certo? uhum. Bom, como que seria ele, elas, eles, eles, ou quem quer que seja de terceira pessoa, vos Uhum. fariam vocês felizes, Rafael. Ah, seria pe... pené, isso, em vez de pender, Isso. porque é boa. Uhum. Pené, boa, Uhum. tá? Uhum. Certo? Uhum. E no caso em que você muda o sujeito, Hum, em qual caso que você mudou seu jeito? por exemplo, se eu digo você nos faz feliz. Você não faz feliz? Você não. Ah, esse. Então, esse caso. Nesse caso, você vai ter que. Porque é uma complicação, né? Aham. É, primeiro você vai ter que nos fazer o outro nos fazer, né? Você vai ter que Uhum. fazer oréfeles, tá? Nesse caso, você só Uhum. coloca um DE na frente. Ah, tá. Tá? DE, orembo, a, tá? Você nos faz feliz. E DE, tchembo, tá? Entendi. No verbo não tem marcação, então. Não. No caso das. Entendi. Nesse caso, tá? Isso, sim, Outros nesse casos caso. vai. Legal. Outros casos vai se complicar, tá? Mas vou deixar só esses três, porque eles são paralelos com esse daqui, tá? Senão vai complicar Uhum. demais por enquanto, tá? Mas Tá bom, legal. a gente vai pegar uma aula e vai falar só sobre o paradigma inteiro do verbo transitivo, tá? Uma não, vai ter que Uhum. ser, acho que no mínimo umas 5 aulas, eu tenho que começar entrando na cabeça, né? Mas Tá daí bom, perfeito. a gente faz mais detalhado, tá? Ok, muito obrigado. Beleza? Tá. Você quer explicar? Acho que o Caio é a primeira também, né, Caio? Quer se apresentar? É a segunda. A É segunda? praticamente assim. É que a primeira eu tava com.
problema de conexão, então eu fiquei sem microfone e sem câmera. Então, Tá bom. de certa forma, é a primeira para vocês, né? Hum. Em relação a mim, mas para mim é a segunda. É, eu não sei como é que rolaram as outras apresentações, assim, mas eu não sei o quanto eu falo, mas assim, meu nome é Ah, Caio. tenta só ser sintético e profundo. Tá, beleza. Meu nome é Caio, tenho 25 anos, eu estudo letras, e estou participando de um projeto de pesquisa com o Rafael, a Cássia e a Rebeca que estão aqui, e que envolve o MBA. Então, enfim, é basicamente isso. Massa, Por isso bem que eu bom. estou aqui. Você consegue entender esses 3 frases aqui de cumprimento? Ah, sim, a primeira que a gente normalmente traduz por boa noite, né? Uhum. É, Neptúndio, Caio. e daí, bem, a de baixo já tá ali, né? Uhum. Você anoiteceu bem. E a terceira, a mesma coisa, só que no plural, né? Isso. Que vai ser? Vocês anoiteceram bem. Tá? Bom, isso é um dos jeitos de perguntar se você tá bem, né? Se referindo ao momento do dia. Existe outro jeito, mas daí a gente pode ver mais pra frente porque ele também tem a ver com a, a letra da música. Não sei se o Igor tinha se apresentado na última, se quer se apresentar também. Se também não. Tá. Ou a Cássia, eu não sei quem é CO. Na penúltima. Nhanda Putundio, Igor. Yaneputuyo. Yaneputuyo. Ai, tá certo? Pantundio. Yanepantundio. Isso. Tá bom. Bom, quem que conseguiu ver aí alguma coisa? Vamos ver. CO. Eu acabei de me dar conta de que é esse nome que tá aí, mas é Cássia. O meu computador tem câmera, mas eu acabei de voltar da academia, eu não vou submetê-los a isso. Eu sou, como os meninos e a Rebeca falaram, do mesmo grupo de estudos, um grupo de pesquisa deles, do professor Fimbo, da professora Luciana. Obrigada por me receberem e eu espero não atrapalhá-los muito, porque eu ainda não tive tempo de assistir as aulas que estão gravadas. Então, Nosso grupo é assim, quem tá aqui, o nível que tiver, a gente dá um jeito, né? Não tem ordem. Não tem ordem. nossa, Mas, sim. tá. E a gente às vezes tenta traduzir uma música, né? Então a tradução da música também é bastante. Obviamente que com o tempo, né, vão se repetindo e vai aprendendo as coisas, né? Você conseguiu entender essas 3 coisas aqui, Cássia? Até onde você explicou, sim. Até onde você e o Caio explicaram, né? Tá, beleza. Quem conseguiu ver aí o vídeo do Moraí ou outro que tem algo a... Eu assisti os que você tinha indicado agora, E um aí, pouco antes da aula. o que você achou? Conseguiu escutar alguma coisa? O que te chamou a atenção? Sim, então, igual a Mariana tinha dito, ela tinha dito que não era o vídeo da caneta, mas eu vi o vídeo da caneta, Aham. botei um pouquinho mais devagar e, e eu achei. Assim, deu pra entender algumas coisas, né? Faz pouquíssimo tempo que eu voltei a estudar, já tinha estudado há algum tempo, tinha estudado Guarani Paraguai, na verdade. É? Então, Legal. algumas reminiscências ainda vêm, mas eu achei que foi um bom material para ver quanto eu consigo reconhecer das palavras enquanto eles estão falando.
E aí? E. Não, foi bom. Não foi muito, mas foi bom. Principalmente das conjugações, assim. E, e eu achei muito importante de ouvir para ver como a nasalização se espalha para as palavras. É uma coisa que às vezes eu tenho dúvida. Isso eu achei bom também. E o que mais? Ah, é isso. Sobre o conteúdo, muito importante. Eu achei sensacional que eles estão Qual que é o enviando as conteúdo? canetas. Hã? Qual que é o conteúdo? Ah, primeiro o da demarcação. Eu achei sensacional que eles estão mandando as canetas e que eles estão evidenciando que eles estão mais esperançosos finalmente agora, né? É E assim, espero que dê certo. vamos ver, né, qual que é, né? Porque as marcações andam sempre muito ruim. Bom, bom, é isso, né? É a campanha da comissão Iuirupá, né? Iuirupá a gente viu na última aula que significa território, mas daqui a pouco a gente volta nisso, né? Iuir é terra e Iuirupá é território. Literalmente Gente, significa a cama, o leito da terra. Da terra, terra, matéria, né? Iuir, a terra, essa coisa que não indígena tem nojo de enfiar a mão e o pé, né? E que a gente acha que suja, né? Essa é Iuir, né? E o Irupá é o território. Assim, na minha cabeça, não sei se a Queretiu concorda, eu já falei isso várias vezes, mas ela nunca desmentiu, mas também nunca falou que está certo. Na minha cabeça, por que, que a Terra fica deitada? Por que, que é uma cama, né? Porque a Terra fica deitada, né? Você olha, a Terra é uhum. plana, né? Obviamente que a Terra é redonda, né? Mas a, se a gente também fosse gigante e deitasse, a gente ia dobrar, né? Mas, enfim, a gente deitando, a gente fica na posição da Terra, né? Então ela é uma cama. Então eu acho que faz sentido. Vamos ver. Aí, a Queretiu chegou. Ana Putundio, Queretiu. Ana Petundo. Tipo Tumporã, Rondé. De Petuporã, Abi. Quer falar aí alguma coisa da campanha, Cretil? Ia mostrar uma frasezinha, essa frasezinha agora, mas se quiser falar primeiro, que inclusive você é uma das estrelas da campanha. Passei o dia inteiro falando da campanha, tô Ai, cansada. então deixa pra lá. Então vamos ver essa frase aí primeiro. Tá bom. Uma caneta com a tiara de Boparão. Uma caneta com a tiara. Sonha com uma caneta com a tiara de Boparão. Sonha com uma caneta com a tiara de Boparão. Sonha com uma caneta com a tiara de Boparão. Alguém consegue entender alguma coisa? Além de caneta, claro. Boparão. Caneta com a tiara de Sonha com uma caneta com a tiara de Boparão. Sonha com uma caneta com a tiara de Boparão. Caneta com a tiara de Boparão. Ela fala sonha. Sonha com uma caneta Isso. Pachuara Reboparama. Perfeito. Faltou só. Não entendi nada. Não, mas tá ótimo. Tô imitando. Orelha de fonólogo. Ou de papagaio, né? Que é o melhor fonólogo da natureza. Sônia Comba Ema Quatiare. Aqui, Cretiu, é Quatiare Mboparangua ou Quatiare Remboparangua?
Ah, não, tá certo. Quatiare. Quatiare Remboparama. A uma. Sunha, Coaima. Bom, para que serve uma caneta? Para assinar, para escrever. Isso. Uhum. E o que dispara que a gente viu nas outras músicas? Alma. Uhum. Então, onde que tá o escrever? Rembopara. Isso. Vou parar é escrever. Uhum. Bom, ela tá falando com a Sônia, né? Ô Sônia, né? Quando você tá falando com alguém, quem que é essa pessoa no discurso? De. De. E qual que é o prefixo do de? Uhum. Re. Isso. Rembopara, né? Remboparama. Alguém viu o outro vídeo do que é o Baitiaguaco Sigi? O que é começando a ver o pá? Uhum. Viu? Uhum. Qual que era o terceiro? Acho que é o terceiro, agora eu não lembro a ordem, mas acho que é o terceiro símbolo da comissão. Tem 3 símbolos É ali. um Petangua? Então o segundo. Ah, é o Pindó. Pindó é o primeiro. Bom, enfim. É um Pará, né? Ah, ok. Não. Sim, claro. Pará. É um grafismo, né? É um desenho da Boituí, se eu não estou enganado, não é, Creativo? Boituí. Uhum. Deixa eu fazer a cola aqui, olha. Lá rápido. Oi, deu uma cortada que não entendi direito a última parte. Não, tô falando que o símbolo, né, da Comissão Urupá tem o Pindó e tem o Pará, né? Que é o grafismo da Boituí, Ipará. né? Ipará, isso, Ipará. Ipará. Que Pará é só daí é Teri. Ipará. Ipará. O grafismo, né? Grafismo, desenho, Ipará é tudo que tem desenhos escrita. escritos. Tem a Jacá também, que tem Ipará, né? Uhum. A Jacapará é um cesto com grafismo. Uhum. Por exemplo, se a gente for pensar, Tibipará é por causa das pintas dele também, mais ou menos que tem no desenho. Assim. Tibipará. Qualquer coisa que você faça um padrão, né? É um pará. Sim. Ipará, isso. né? Ipará. Só vai ser só parar quando tiver a coisa na frente que indique o que está sendo paraseado, né? O que está sendo grafismado. O que está sendo paracado. Ai, gostei dessa parte. Né? Só que ele é E o se que... não tem nada, você põe I, que aí é a terceira Isso. pessoa. Aí. Se não tem nada, você põe I, que é qualquer coisa, né? Uhum. Terceira pessoa. Qualquer coisa. Bom, dito isso, a gente tem aqui o nosso não tão velho conhecido. Bo. Que é o que o Rafael estava falando no começo, né? Perguntando. Que é quando você causa algo em alguém, né? Quando você causa um estado de ser desenhado, na onde? Onde a caneta desenha? No papel? No quatiá. Uhum. Exatamente. Bom, quatiá pode ser qualquer coisa que a gente escreve, né, Creativo? Livro, papel, Sim. carta, né?
Papel, carta. Tem algum outro sentido? Até essa colinha prática que a gente chama de quatiá. Colinha prática. Isso daqui é cotiá, que eu tô Sim. ambopará aqui, né? É, até essa colinha plástica, sabe aquela de supermercado? Também chama de quatiá, só que daí é quatiárico, que daí ele derrete, né? Quando a gente faz roupa. É? Aham. Como que é a segunda parte do nome? Quatiárico. Recó? Rico. Ah, tá. Requê? Eu tô meio surdo. Não. Ricó? Riquê. Requê? Ricó. Ai, peraí. Mas qual que é? Eu não tenho ouvido da Luciana. Opa. Ah, Ricu. Não conheço. Riqué daí seria O líquido do papel? como se... Hã? Não, o que seria? Daí seria o líquido do papel. É. Ou... É por isso que veio na minha cabeça um papel líquido. Ricu. Tá. Com cola. Bom, Saí lá do STF com a tia cura aí. De tão braba que eu fiquei. conta aí. Quer contar pra gente ou não? Tô muito brava pra contar. Gente, nunca vi alguém tão duro assim, tipo. Aí, sei lá. Já não ia muito com a cara dessa pessoa, ainda mais agora, tipo. Sabe aquelas crianças que não deixam a gente falar? Aham. Ele cortava o tempo todo e deixou a gente esperando o Por tempão. que vocês falaram exatamente com ele? Porque não só a questão ali do marco temporal, mas tem a questão dos Avá Guarani, lá do oeste do Paraná, junto com que está com uma ação contra Itaipu. Só Sim. que daí eles não deixam que as comunidades entrem, né, com essa defesa própria junto com a Comissão Guarani Urupá. Então, daí, para quem foi? Para a mão do ministro da STF que foi? Foi para Etópolis, né? Ah, entendi. Puta que bosta, tinha que ter ido Nossa, pro ele não Barroso. deixou a gente falar, assim, tipo, e daí no final ele nem deixou a gente concluir, tipo, ir falando, né, as coisas, tipo, ele falou, então tá bom. Tipo, cortou, deu a mão e pediu pra gente sair. Literalmente ele falou, tem o Ministério dos Povos, né, indígenas, nem falou povos indígenas, falou dos povos ancestrais, quase que eu dei na cara dele. Nossa, foi muito ruim. A gente saiu de lá todo mundo frustrado. Mas assim, o que a gente entendeu é que ele não teve uma mudança de posição, ele só quis porque teve essa mudança de governo hoje, né, nesse ano. Antes ele se negava a atender, né, o povo Avá-Guarani ali, se negava a atender a comissão. Daí do nada esse ano ele pediu uma agenda, tá aberto e tal. Mas a gente, para mim foi muito nítido essa questão de tipo, eu recebi eles, atendi lá, mas não teve uma mudança de posicionamento, pensar dele, né? Foi só algo que ele precisava fazer isso, fez a parte dele e pronto, né? Ai, mas daí todo mundo voltou frustrado, assim. Daí uma parte da comitiva foi com o Toffoli e a outra parte foi com a Rosa Weber. Entendi. Daí com a Rosa todo mundo voltou com uma cara de feliz, assim. E a gente tudo frustrada. Bom, pelo menos teve uma parte boa, né? Sim, sim. Daí a gente ficou o dia inteiro, assim, né? Fomos lá na DPU, fomos lá ali no Ministério dos Povos Indígenas, estivemos ali com a secretária, com a Querechu e com
com o Max Gang também, então foi legal, assim. Mas foi só essa parte aí que deixou a gente meio chateado. Tá fodendo. Não vou com a cara dele. Mas enfim. Mas vamos ver o que vai rolar. Bom, isso. Bom, depois eu falo, senão eu vou ficar falando aqui também meia hora, né? Que é. E também não tem nenhum. Hoje não tem nenhum antropólogo, né? Hoje foi só uma espécie de extinção no grupo antropólogo agora. Senão eu ia fazer a pergunta qual que é o melhor ministro do STF da história do Brasil. Que é uma. Mas em outra hora eu falo quem é o melhor ministro de toda a história do Brasil. Bom, o que a gente tem até agora com essas letras aqui? Com essas letras. Com esses quatia aí, que eu amboparazei aí pra vocês. O que a gente consegue falar de sonha, cova ema, quatiaremboparama. Corrige ali, Gustavo. Eu acho que é Mbopará, né? Você Aonde que escreveu eu... Mboporá. Mboporá? Onde? Embaixo de Quatiá. Ah, é? Tô cego. Pronto. Valeu, Léo. Quer falar aí, Léo? Já que você tá na linha. Faltou esse Coaema, né? Uhum. Que eu já dei uma dica aqui, né? Seria este aqui? Este caneta? Isso. Uhum. Este aqui. De có, aqui. E é um instrumento muito louco que os linguistas chamam de nominalizador, né? Um substantivizador. Que ele transforma algo que não é um nome de algo, né? Um substantivo, em um substantivo. Só que esse... É isso. É isso aí. Como se fosse esse um. Esse aqui, né? O que é esse, né? O que é daqui, né? O que é esse bagulho aqui, né? Porque se eu só falo có, ele é um advérbio, né? Có, aqui. Né? Agora se eu falo cova é um, né? Onde há, né? Isto é, né? Cova ema cova ema chembaé, né? Isso daqui é meu, né? Então, esse, né? Có aqui, cova é, vai ser, né? O que é, se a gente for fazer uma glosinha assim, esperto, não muito linguistiquês, este, o que é, né? Então, é isso, né? Vamos... E o má? O má, ele faz sentenças que são equações, né? Então, se eu vou ter x má y, logo x... vou colocar um igual, mas não significa que é um igual, né? Ele é um... x é um y, né? Ele pertence à classe dos y, tá? Tal coisa é tal coisa. Mas também pode ser posso ser Tchema, né? Tchema Gustavo, né? Tchema antropólogo, né? Gustavo, antropólogo. E assim por diante. Tchema Juruá e assim por diante. Então, o que a gente tem? Bom, se a gente for assim colocar uma tradução, vai ser um é, nesse caso, né? Nesse caso, o má é igual é, tá? Deixa eu colocar aqui minúsculo, tudo minúsculo. E aí, Priscila tá por aí, Priscila? Você falou que tá sem microfone, né?
Ou é a câmera, você pode falar só. Ou vou ter que pescar outra pessoa. Vamos ver. Poli. Nene putum de poli. Nene Puntum de Gustavo. Nene putum porampa. Estamos aqui, né? Firme e forte. Diga. E aí? O que dá pra gente falar já dessa sentença ali? Essa frasezoca. Não sei. Lê pra gente primeiro, pode ser? Sim. Sônia, Covaema, Coachá, Rembupará, Avô. Uhum. Perfeito. E aí, o que dá pra falar? Qual que é a tradução? Alguém quer tentar? Sônia, este aqui é para você escrever no papel. Isso, perfeito. Sônia, esse aqui é para você escrever no papel, né? Só que a fala dela tem um Exato. caneta, né? Tem. Sônia Coema. Esqueci da caneta. Covaema, Uhum. caneta. Caneta. Ou é Covaema? Eu acho que é Covaema. Caneta. Covaema caneta 4. Isso. Essa caneta aqui, né, ficaria? Essa caneta aqui é para você fazer um grafismo no suporte de escrita. Uhum. Tá? Vamos escutar lá de volta. Só revisando, né? Có é aqui. Quando coloca... Simplificando, Falou. Sônia, essa caneta é para você assinar. Cotia. Sônia, essa caneta é para você assinar, né? Não é para desenhar uma cobra no papel, né? É para assinar o papel. Au. Vamos escutar lá de volta. Pronto. Sonha com uma caneta com a xadreba para xadreba para caneta com uma caneta com a xadreba para sonha com uma caneta com a xadreba para sonha com uma caneta com a xadreba para Isso. Outra coisa legal do vídeo é a tradução da campanha. Cadê? Deixa eu ver onde tá. Aqui? Aqui. Bom, Em nossas aldeias. olha quem tá falando. E grave um vídeo caras extras Sônia Guajajara. Use nossas canetas para demarcar as 12 terras, vista os nossos colares, e grave um vídeo desse momento para que possamos assistir e nos alegrar em nossas aldeias. Demarca Urupá. Bom. Alguém conseguiu ouvir aqui o que eles falam antes de Demarca e Urupá? Então, eles falam a mesma coisa que você tinha mandado no Boraí, né? Isso. Que é PME, JB. Perfeito. Eu não lembro o resto.
que devolvam Ore, nossas terras, que... Aí tem aquele... Fala aí, Isso. Rafa. Pemenjeru Oreu. Aham. Isso. Oreba, nossa terra. Bom, como a maioria das traduções, né? Uma tradução nunca é a mesma coisa do que se fala numa língua na outra, né? Inclusive aqui, quando a menina fala da caneta, cadê? Ela também coloca no meio, na tradução tem umas terras também que não tem na fala Campanha dela. com a certeza que Mas enfim, é isso mesmo. Pime Injaú, Pime Injaú, Oreu, Peira Alacan, Rocoia, Injaú, Injaú, Oreu. Bom, a tradução foi demarca já, né? Demarcação de já. Uhum. Tem alguma coisa, bom, já que você está gostando de falar aí, Rafa, tem alguma coisa que você identifica aí? Sim, é P, Isso. conjugação de segunda pessoa do plural, Uhum. vocês, Que importa isso. Vocês. isso, mania. É, dar, né? Devolver, nesse caso. Uhum. E Jebu é a mesma coisa que do, né? Em... Isso. E em aí Anan- você. E aí Tum, tum. você pode fazer uma. Deixa eu só colocar essas coisas aqui. Aí você pensa, o que que significa ju? Pois é, né? É de voltar, né? Uhum. Retroceder. Isso. Ah, é verdade. Tcharam. Dar de volta, né? Devolver, claro. Me é o Legal. verbo dar, ju é o verbo voltar. Você gruda os dois um do outro Uhum. e a soma dos dois é Sim. devolver, dar de volta, né? Aham, legal. É, e aí fica devolver justamente por causa do Jebu. Devolver. Legal. Quem tem que E devolver é vocês, né? isso, Que é o pendê. pendé, que o prefixo do pendé, cujo prefixo é pé, né? Uhum. Quem tem que devolver é pendé. Quer falar mais Uhum. alguma coisa? Detalhe, nossas terras, não as tuas. Isso, É isso. É perfeito. Porque, né? exclusivo nós, né? Perfeito. Oré, nós, não você. Por quê? Porque se fosse oré e ui, não era para devolver, era para compartilhar, né? Porque... Mas como é para devolver, que são nossas, né? São orembaé. Orembaé. Quando fala orembaé, significa é nosso, não seu. Então colocar teu, não uso teu, mas enfim, só para fingir que existe isso no meu português. Orembaé. Nossa, não tem. Se fosse, se a gente também fosse, né? Seria é nosso, teu também. Nhandembaé. Inclusive, né, tem uma música que também não está no... Bom, quem que chegou agora aí que tá achando muito doido esse negócio de Oré em Andé? Rebeca, você sabe disso? Ou é melhor que a gente explique? Não, eu tô aprendendo agora. Isso, tá. Mas tá tranquilo. Então, existem dois nozes, né? Nozes. No Bua, assim como em várias línguas do mundo, né? Tem algumas
que até tem mais de dois noses, né? Mas enfim, existem duas categorias de nós, né? De primeira pessoa do plural no buá, que é oré, como a Luciana bem falou. Quem está cantando essa música são os buá, né? E eles estão pedindo nossa terra, né? Estão falando isso para quem? Para quem... Bom, agora a gente tem a Sônia lá para pedir, né? Que tem a Joênia, que são indígenas, né? Só que, assim, quem pegou, né? Quem peraava, qual é que é o resto da música? Quem pegou, supõe-se, né? Não supõe-se, mas foi, né? De Uruá, que não é Buá, que é quem tem que devolver. Tá certo? Tô falando certo ou tô falando errado, Cretil? É só esse contexto, né, de a gente entender que a gente não fala a nossa terra, né? Que a gente tem uma visão assim de que a terra não é de ninguém. Quem criou, quem gerou de fato não se coloca nem nessa posição de que é dele, né, que é Nhanderu. Então a gente fala o território, né, que o Urupá a gente reconhece como um território ancestral, sagrado, né? Então assim, só para não... muitas das vezes a maioria das lideranças também não gosta dessa fala que o Jurá fala, né, a nossa terra, né? Então assim, a gente fala que é até contra, né, esse conhecimento, até se Nhanderu que fez não reclama, né? Não faz a sua reintegração de posse, a gente vai fazer dessa forma, né? Então acho que só para a gente não ter essa distorção de contexto, de visão que a gente tem sobre o território, né? Então coloquei território aqui. Território. Mas tem essa discussão assim, quando vocês falam blá, de que não é melhor falar oré e urupá do que oré e ué? Ou não? Daí tanto faz, depende do contexto. Sim, andei urupá, né? Tá. Mas daí a música toma a liberdade de falar Nhandewe. Sim. Tá. Beleza. Então eu vou colocar aqui entre parênteses. Só para daí lembrarem disso. Deixa eu colocar aqui em verdezinho. Vai ficar na cor da terra. E daqui a pouco vai acabar. Ó, daqui a pouco, gente, daqui 10 minutos vai fechar. Quando eu fechar, eu abro outra e daí mando lá no zap de volta, beleza? Pra já deixar avisado. Bom, enfim. Mas aqui a gente tem. Se fosse nosso território, assim, eu estava falando com a Rebeca, né? Rebeca, se for algo que é meu e da Cretil, mas não é teu, daí a gente vai falar oré mbaé, né? É nosso, mas não é teu. Se for algo que é meu, é da Cretil e também é teu, você também possui aquilo, daí vai falar Nhandé Baé, tá? Perfeito, muito interessante. Tá? Ele faz a distinção entre o nós sem você, menos você, e o nós mais você. A escrita ali, Gustavo, seria Nhanembaé. Isso. Sorte que tem o Léo aí. Nosso revisor instantâneo da Academia de Letras de Santa Catarina do Paraná.
Quer explicar, Léo, o porquê eu escrevi errado? E por que, aproveitando o ensejo? Quando vem acompanhado de uma nasal, o Nhanbé vira Nhané. Uhum, Ali no ar é nasal, né? isso. Aí o sentido é de Nhandé, mas a pronúncia é Nhané. Uhum, perfeito. Você sabe cantar essa, não? Eu sei. Que é daí o ar da sua graça da voz. Pemenge, oreu, perawaque de coria, perawaque de coria. Só vou dar uma Pemenge, corrigidazinha. oreu, perawaque de coria, Sim. perawaque de coria. Nossa, Léo. Só uma correçãozinha. Aqui, pera, alaiquero e coiama. Tranquilo. Tá? Bom, aqui a gente tem uma coisa que começa com pé, né? Esse pé vai ser o quê? Quem que a gente acabou de ver que temos PME e que esse pé de PME é a etiquetinha do vocês, né? O prefixo que você etiqueta o verbo falando que quem está agindo é vocês de Uruaquere, Boca Piluda, que fizeram o esbulho das terras, né? E o que vai ser esse pé aqui? Quem que fala aí? Fala aí, Igor. Não seria vocês mesmo? Isso, seria de volta o prefixo de vocês. Bom, quem devolveu tem que devolver porque fez o quê? Porque né, a pessoa. É, exatamente. Roubou, pegou, todas as respostas estão certas. Mas nenhuma é a certa, infelizmente. Mas tá certa as respostas. Aqui o verbo uraá significa levar, tá? Uraá. O verbo levar. Peraá. Tá? Peraá. Kiriti tá rindo, Kiriti. Bom, aqui a gente já viu esse vaé hoje, né? Alguém lembra? Caio, lembra? É o nominalizador, né? Isso, perfeito. Fala aí, Cretildes. Vaequé é separado. Vaequé. Tá, beleza. Vaequé. Pronto, corrigido. Fica até melhor, você não precisa colocar if. Tem a ver com o passado, né? Isso, perfeito. Fala aí, Cretil. Só lembrando ali como eu escrevi, esse Moraí tem duas versões, tá? Ah, quer falar outra? Você escreve os dois. Aqui o mais comum que é cantado, né? Orebu, né? Não orebu. Ah! Então eu tô ensinando tudo errado desde o começo. Ou os dois estão certos? Tem alguns que cantam orebu, mas a maioria canta orebu, orebu. Ah, então vamos colocar. Aproveita e já explica pra gente o que é oreu. Orebu, pra nós, né? Uhum. Para nós, não para você.
Bom, o que vai significar o para aí, Caio? O "wa", né? Isso. Se é o famoso Uma posposição. É, Não é bem isso. ele tem cara de sufixo de caso no bra, no caso dativo. Ele não é uma posposição, porque a posposição que indica para é pé, oreu pé, que seria outra forma de falar. Ah, tá. Mas o pé, ele marca qualquer coisa que não seja... O "wa", ele não marca qualquer coisa, ele só marca os pronomes, tá? Então eu vou colocar O objeto indireto. isso, mais pronominal. O objeto indireto pronominal, porque se for, por exemplo, PMN Gustavo Pé, não vai ser Gustavo W, não é criativo? Vai ser... Sim. Então, ele só marca o objeto pronominal. Então vai poder ter... Por exemplo, se a gente falar orewu, né, para nós, ou se é só para mim, né, tche kerichu, vai ficar tchewupe, né? Para mim. Daí se for para você, dewupe. Pode falar isso? Existe? Sim. Volte para mim. Dewido teapa daí, né? Edeude teapa. Volta para cá. Isso. Enfim, mas daí vai você, além de ter o pé, que é esse bicho, posição, né? Vai ter o "u" também, que ele gruda na pessoa, né? O "u" gruda na pessoa. Então, para indicar, tá? Ah, mas legal. Eu acho que eu olhei a da música, né? Deixa eu ver se eles têm uma tradução lá. Acho que eu fui contaminado pela tradução do canal. O cineasta Burak, ele fala orei, Roikoi Hangwa, né? Ele escreve Roikoi Hangwa. Ó, a gente vai acabar. Eu vou mandar lá o outro link, beleza? Até daqui a instantes. E aí, Marina, tá dando para entender aí o que estamos falando na aula? Hein? Matheus chegou agora, né, Matheus? Neptúnio. Sim, tive uma missão para resolver, mas cheguei a tempo. Alguém quer fazer uma resenha aí do que a gente viu até agora?
Marina, quer tentar? Marina? Você está sem microfone. Vamos ver. Igor, quer tentar, Igor? Ai, eu acho, eu fico um pouco com medo. Não precisa ter medo, aqui não tem nota aqui. Fala o que você lembra aí, depois a outra pessoa vai completando. A gente viu um vídeo, né, que o Gustavo encaminhou no grupo, e daí a gente estava analisando um trecho, né, assim, esse trecho que ele selecionou agora, e a gente estava desmembrando e os significados da parte desse trecho. E daí, por exemplo, Sônia, Kawaii, Kaneta, Machia. Só uma pequena correçãozinha aqui, Igor. O X, ele sempre vai ser som de T, tá? Ele é uma desculpa. africada, né? Tá? Tcha, tcha, tchi, tcha, tchi, tchi, tá? Obrigada. Seria Sônia, Kawaii, Kaneta, Machia, levou para o E daí a gente foi destrinchando os significados, e o significado, né, desse trecho seria Sônia, essa caneta aqui é para você escrever no papel, ou uma outra versão seria Sônia, essa caneta é para você assinar. Sim, o Matheus tem uma pergunta. A resposta é sim, tá, Matheus? Sim, pode ser, pode ser A1, pode ser A1, pode ser A1, tá? Tudo é esse negócio que mostra a finalidade de você fazer um verbo para alcançar outro verbo, né? Que vai ser a finalidade, o motivo daquele verbo, tá? Agora que me deu uma dúvida, Gustavo, desculpa interromper assim. Pode interromper a hora que quiser aqui. Até se deixar, eu fico fazendo white mansplaining aqui constantemente, tem que me interromper. Falei. Essa questão do deítico, né? Eu falar, imagina alguém falando, Sônia, essa caneta aqui é para você escrever no papel. Imagina que alguém esteja entregando para a Sônia. Uhum. Entre esta caneta que está na mão dela e essa caneta. Essa daí que você já pegou, isso que você quer dizer? Por exemplo, imagina que eu chegue e fale, Sônia, esta caneta aqui é para você escrever no papel. Tá. Eu posso falar caneta, porque assim a gente falaria esta, né? Porque está mais perto de mim, por assim dizer. Ou se você quer ficar com ela, essa caneta, aí é para você escrever no papel. Agora eu fiquei na dúvida. Essa aqui já está com você aí. Eu acho que No vídeo ela segura a caneta e coloca no adjacá. Ela fala, esta caneta, e coloca no adjacá. Uhum. Ela fala esta aqui, porque senão ela tinha que falar essa aí. Por dúvida agora. Ela fala, boa Ema, e segura a caneta. Bom, vamos ver aí. Pelo que eu sei, vamos ver se a Cretil já votou? Já, fala aí, Cretil. Sim, tá aqui. Quando fala Kowaema, é uma afirmativa, né? Que é esse aqui, né? Tanto é que Kowae, né? Que apareceu no vídeo, vou entregar amanhã para ela. Então eu tô com a caneta, então ela vai ser entregue amanhã. Uhum. Fala que a gente faz uma live com a gente, fala que a gente quer ver. Vou ver se deixam gravar a live. Não, fala pra alguém gravar, assim. Então quando fala, né? Né? Ou se tiver sempre uma, por exemplo, Dema, você é, né? Ele dá essa afirmativa mesmo, né? Então, assim, se tivesse Kowae ou Eokowa, né? Que é aquele, né? Ou ali, né? Esse
que você está ali. Então, assim, ele vai dar para esse sentido. Mas como tem Coaema, e ela também mostra, é uma afirmativa de que é essa caneta que eu estou pegando, que eu estou colocando no cesto. Então, assim, vai ser com ela, né? Mas então, quando você entregar para ela, daí ela já pegou na mão, tá? E já sentou na cadeirinha de chefa dela lá, tá? E tá ali. Você vai falar, mas está perto de você ainda. Você vai falar cova ema, caneta, ou você vai falar peva ema, ou nenhuma das opções? Se eu entregar, vou falar Coaema. Tá. Né? Coaé, Mas daí caneta. já entregou, entendeu? Entregou. Daí eu falo pé, vai. Ah, tá. Pé, vai. Isso. Pé, vai. Tá bom. Então, ela serve para essa aí ou aquela lá? Ou aquele. Se tiver, e se ela tiver assim, você tá ela tá tipo, lá no prédio dos ministérios e você tá lá fora e falando, também serve para quando tá muito longe. Ou mostrando uma coisa que tá lá fora também vai ser peva. Sim, daí eu direcionando que é aquele que tá lá, né? Tá. Pode ser algo que tá lá, mas ou não tá... PEPA, né? Se eu não enxergar e não identificar ou direcionar, eu vou falar PEPA, né? Que está lá, né? Daí não tem um direcionamento ou para esse sentido de para eu apontar, né? Ou nesse sentido. Então, PEPA. Pode ser Coaep. Coaep. Neste aqui também. Sim. Por exemplo, quando a Cunhain colocou ali no Jacá, né? A caneta falou Coaema. Então, se eu entregar amanhã, tipo, pegar essa caneta amanhã e entregar para ela, eu vou falar Coaepa, né? Coaepma, Rembo Parangua, Quatia. Massa. Bom, Bom, Matheus, o que mais que a gente viu aqui, ó? Parar significa algo que tem um desenho, um grafismo, tá? Então, cesto é a Jacá Pará, cesto desenhado, né? O cesto com grafismo, né? Não é que você desenha no cesto, você faz o grafismo. Aqui, não sei se você já viu o causativo, já viu ou não? Mais ou menos. Então, quando você causa um desenho em algo, né? Você faz um grafismo em algo, no caso você pode estar escrevendo, né? Porque é uma atividade similar, né? Desenhar, escrever. Então, rimbo para hablar, que é o para desenhar, né? Esta cova é uma caneta e vai assinar onde? No documento, né? No papel, no quatiá. Tá? E daí a gente estava vendo aqui Pemendiu Oreu ou Pemendiu Oreu, dependendo da versão, que tem o verbo dar misturado com o verbo voltar, os dois juntos, somados, né? Ela fala, opa, comi um pedaço. Quatiare. Tcharam. Aqui. Quatiare. Desculpa aí, gente. Esqueci do... Bom, o re mostra onde que vai assinar, né? Onde que vai escrever. No papel, né? Quatiare rembo para ama.
Bom, esse re, ele a gente está traduzindo como no aqui, mas o no ele é mais amplo do que o re. O no do português, né, o en do português é mais amplo do que o re, mas a gente viu isso outra hora. Senão a gente não vai para frente aqui, né? É só para... tá. Então, a gente tem o pé de pender, vocês, no verbo me, e daí tem o ra'a. Acho que quem que estava falando era o Caio, né, Caio? Uhum. Isso. Sim. Bom, você falou que aqui era passado, né? Eu tava tentando pensar agora nessa questão do analisador, porque o que é um advérbio, né? Quer dizer, aqui, pelo menos assim, tipo, Ele não é um pensei advérbio. em equivalências, assim, Ele não é um advérbio, né? tá. Ele, na verdade, ele é um sufixo, né? Tá. Um sufixo de tempo, né? Beleza. Só que o que é interessante, né? Que a gente pode ver aqui. O passado vai nos nomes, né? No blá, não vai no verbo, né? O que está grudado no nome. Tá, mas pera, pé, é levar, né? Vocês levaram. Então é verbo. Não, porque tem o vaé, é aquilo que vocês levaram, né? O pera, vaé, o que vocês levam. Ah, tá, entendi. Pera, vai qué, o que vocês levaram, né? Então, devolva, né? De novo, né? Devolva, o que? Pera, vai qué, tá? Devolva para nós aquilo que vocês levaram, tá? Tá. Então, legal. Porque eu perguntei essa coisa do advérbio porque eu estava justamente tentando entender o que o vai essa coisa da glotal ainda me pega um pouco, mas vai pegar para sempre, você nunca vai se acostumar. Fica tranquilo. com certeza. Mas o que estava nominalizando? Mas agora eu entendi bem. Legal, Ele obrigado. sempre nominaliza o que está imediatamente antes dele, tá? Bom. Tá, sempre antes, então, beleza. O que você falou? Eu perdi aqui uma explicação. Você falou que algo está sempre conectado ao nome. Algo que está sempre conectado. O que? O que, ele é o passado, né? Só que, fala aí, Cretio. O que ela só existe quando já fez parte de algo. Isso. Vai, né? Então, assim, o Irarapoqué, né? Que já fez parte de algo, né? É uma parte então, assim, desmembrada do todo, né? Sim, Então, assim, ela só existe através desse algo que ela já esteve presente, por exemplo, né? É então, assim? por isso que ela sempre vai existir só através de um nome, né? E o Irarapoqué, tá certo? Você escreve separado ou junto? Tá separado. O Irarapoqué. Tá. Então, o que você tem rapó é a raiz, né? Se você arranca a raiz da árvore, vira uma ex-raiz, né? Porque você desmembrou ela do todo dela. Então, ela vira uma raiz qué, né? Uma ex-raiz, né? Aqui, no caso, pode ter essa interpretação também, né? Você desmembrou a terra das pessoas que eram
parte delas, né? Mas também pode ter essa ideia, qual que você acha melhor, Cretil? Que é algo que vocês levaram no passado ou algo que vocês, a terra que vocês desmembraram da gente? Ou tanto faz, dá no mesmo? Eu acho que tanto faz, mas assim, não deixa de ser tirado, desmembrado, né? Mas você acha que Que é as mais duas passado coisas ou não? cabem nesse. Mas você acha que tem mais a ideia de passado aqui ou não? Acho que aqui ele traz mais pro sentido mais atemporal, né? Tá. Uhum. Então é aquilo que vocês já levaram, né, no passado. Uhum, isso. Tá. Posso usar a conversa de você e do Léo aqui só pra colocar o tio Wipetanguá, que a gente falou do Wu, que é o para mim, né? É que o tio acabou de falar pro Léo, tio Wipetanguá. Que é passa pra mim, né? Pra mim o cachimbo, né? Passa pra mim o cachimbo. Que é o mesmo que... Opa, deixa eu colocar aqui outra versão. Oreu, né? E para nós. Bom, aqui a gente tem... Alguém sabe identificar o que seria isso daqui? Oikoinha uma. Nosso viver, né? Isso. Nosso de quem? Carapalha. Oré. Oré. Isso. Oré. Uhum. Uro, ele é o prefixo, né? Uro é o prefixo do oré. O verbo aí, né? Ou icó, né? Icó ou icoí, Cretil? Oicó e Icói, dependendo de qual região faz as duas. Uhum. Tá bom. Oicó. Oicó. E também pode significar nascer? Sim, também. Mas nesse caso... Oicó. Tá. Nesse caso vai ser viver. Só que daí é numa situação específica, né? Como que? Que é um nascimento, né? Nesse sentido. Daí ninguém usa na primeira pessoa, né? Porque você não nasce falando, né? Só vai falar oicó. Sim. Tá. Bom, dito isso, a gente já consegue traduzir a música. Alguém quer tentar? E o P, só o P que eu não peguei. O P, deixa eu... Opa, tá tudo errado aqui nas notas, desculpa aí, gente. Tá aqui, Matheus. Tá? O que a gente tem aqui? A gente tem duas pessoas. A gente tem o Pendé, que é os boca peludo juruá ladrão de terras, tá? Cujo prefixo é P, verbo. E a gente tem o Oré, que são, no caso, os donos da terra, que foram esbulhados, cujo prefixo é Ro, tá? E o que é a música? Essa é uma música militante, né? Não é uma música, digamos assim, de espiritualidade, né? É uma música de
me devolva o que você roubou, né? Então a gente tem... Fala aí, Caio. E perguntar sobre que tem ali no final o Avan, né? Aham. E daí seria então para que possamos viver alguma coisa nesse sentido. Tá, mas daí me surgiu uma dúvida para que possamos tipo viver no sentido de moradia relacionado à terra, assim, moradia, ou no sentido mais não sei, assim, sei lá, o todo da vida, uma questão mais de subsistência ou até espiritual. Se bem que você falou que tem uma questão Aí o que mais responde política, mas daí... Como é? O primeiro artigo. Como que é? O primeiro parágrafo do artigo 231 da Constituição de 1988. Que é para que serve um território indígena, né? Mas eu queria pode dar uma resposta melhor. Sim, não, claro, com certeza, mas pensando assim na questão da semântica da própria palavra, assim, né? Uhum. Mas... E aí, querido? O Icó, ele se refere ao Tecó, Nhanderecó, Jaicó, Orerecó, Oroicó. Do mesmo jeito que a gente fala, por exemplo, tecoa, né? Uhum. Então traz para o sentido, né, de também de que tecó é essa tcherecoá, né? O meu jeito, né? Tcherecó, que é o meu jeito, Nhanderecó, que é o nosso, né? O modo de vida, o jeito, né? Que vai, né, se juntando. Então, Tecoá literalmente é essa junção de todos, né, os jeitos dessa forma de modo de vida que o Burá leva. Então, assim, junto ali, então transforma, se fala-se Tecoá, né? Então, assim, Daicó, né, Oicó, Daicó, ele traz para esse sentido mesmo de viver a sua plenitude, viver, né, existir e estar, né? Então é nesse sentido. Uhum. Quando você está presente, você está nesse movimento, né, da vida, então assim nesse sentido. Quando traz para esse sentido mais amplo, né? Que é mesmo o existir, estar, né? Em constante movimento também, porque quando a gente fala Aiko, né? Eu estou aqui, mas sempre no sentido de movimentar-se, né? Eu não estou parado, né? Uhum. Obrigado. Bom, e aí a gente quer falar aí, Léo? Que você escreveu? Eu escrevi Mbaechandereco, Que seria uma pergunta assim, né? Qual o teu jeito? Qual o teu jeito? Que tem o recó, tem o oicó também como verbo, né? Uhum. Como aquele que estava explicando. Que é o verbo que tem decó, tequá, oicó. E também tem a Oreicoporampa, né? É verdade.
que é tá tudo bem, né? A gente usou no começo o Neptun Porampa, né? Que era se vocês estão bem de noite, mas pode falar aí Porampa para qualquer hora do dia, né? Vocês estão bem? Né? Mais ou menos o que eu entendo que é o verbo ser estar, né? Assim. Então, também. Só que ele também é o viver, né? Ele é um... E como a Cretil falou, ele não é... Ele é algo que você faz ativamente, em movimento, né? Não é algo que você... Não é um estar parado, né? É um estar em movimento. Né? Fiquei na dúvida aqui, dá para desmembrar a palavra, o verbo recó em re e có? Não. Não? Recó é uma coisa só. Ele não Porque é eu um... vejo que usa, não é a palavra, mas que eu vejo que usa o có usa em outros. Daí eu pergunto se, tipo, tecó, recó, isso que eu não entendi. Não, ele é O uma que seria raiz. o re, o que seria o te? Ele é uma raiz que tem duas formas, tá? Tem alguns linguistas que têm um ataque alucinatório e falam num tal prefixo enrolacional que seria esse R. Mas, para ser mais simples, ele é a mesma coisa, só que quando ele é possuído, ele vira R, tá? Isso é uma das características da morfologia de posse do Burá e mais de quase todas as línguas do subramo Tupi-Guarani e não lembro se o Aueti também tem isso, eu acho que tem uma coisa parecida no Aueti, não é igual. Mas enfim. Maué também, eu acho. Maué. Não lembro. Um dos dois tem uma variaçãozinha que dá pra ver que foi uma mudança fonológica que é a mesma raiz, só que daí o contexto, né, de posse ela muda, tá? E agora tem outra, a gente não vai ver agora também, mas não vai entrar de novo, complexificar demais e a gente já está na hora de acabar, né? Mas enfim, tecó e irecó é a mesma coisa, só que uma forma solta, assim, sem nenhum possuidor, e outra é a forma presa, tá? Que é o... Você pode colocar... Pode ser um pronome, né? Pode ser tirecó, ou pode ser, por exemplo, se eu falar o modo de ser da onça pintada, que a gente viu, tive pararecó, por exemplo, tá? Igor? Tive para. Ah, que deu para. Ah, desculpa, tava com o áudio aberto aqui. Tranquilo. É o Igor que eu falei? Desculpa, é que eu só fiquei pensando depois nesse avô no final, que eu fiquei, será que eu entendi bem qual o papel dele? Bora ver então. Aqui, aqui a gente tem dois verbos que estão em formas verbais, né? Que é o PME, Jewu, que é o que PME, Jewu, Igor? Desculpa. Eu acabei me esquecendo agora. Alguém ajuda aí o Igor? Mas, para lembrar. Aquela questão da junção dos dois verbos, né? De voltar e dar, né? De devolver. Isso. Sim. Tá? A gente tem devolver, né? Para a gente. Tá? Deixa eu colocar para a gente que fica melhor de escrever. Devolvam para nós, tá? Né? Deem de volta, né? Deem de volta para nós o que? Aquilo que vocês levaram, tá? Aqui é o que é para devolver. Que uma das versões fala que é terra, outra das versões não fala nada. Para que eles querem de volta? Oroikoi, tá? O Anguá, ele está explicando o motivo de você querer de volta.
O wan ele liga um verbo com outro verbo. Um verbo vai ser feito e ele vai motivar, justificar o outro verbo, tá? Então, ele está falando, devolva para que? Faça o payment, né? Devolva. O wan é como se fosse essa setinha aqui, tá? Deixa eu mudar só a cor dela aqui. Vamos colocar ela, sei lá que cor. Vou colocar vermelho. Não, deixa eu ver. Dá para olhar a setinha aqui, né? Que vai do Permeia para o Roicó. O wan é isso. Ele está falando que você vai devolver para isso. Está justificando, falando o motivo, né? Entendi. Tá? Tá bom. Aproveita que... Fale, você quer perguntar mais algo? Não pode falar, depois eu... Não, eu ia falar para você dar uma tradução aí. Só terminar a tradução, que já está traduzido. Agora, terminar com o Roikoi Awan. Devolvam para nós, para a gente. É porque seria... É que eu tô pensando no literal de... Não seria minha vida, mas... Para a gente sobreviver? Pode ser, para a gente sobreviver. Eu pensei para nossa sobrevivência não daria também, né? Para nós sobrevivermos, pode. Qual que você acha que é a melhor tradução, Queretio? Não sei se ela voltou já. Para nós vivermos, para nós existirmos, porque sobreviver, a gente está sobrevivendo há 522 anos. Interessante. Tá. Quer ler pra gente em Blai, daí depois a gente escuta a música. Também, je vi, perai, vai, ué, right, Beleza. Ficou claro para todo mundo a letra e os pedaços? Tem alguém que Sim. quer tirar alguma dúvida? Então vamos escutar. Fale. Eu na palavra awan, no meu glossário que eu tenho aqui, eu traduzi como para, porque sempre cai como para, mas você deu um entendimento mais amplo ali que conecta os verbos. Mas eu traduzi como para. Então, é porque para no português tem vários usos, tá? Por exemplo, nessa versão que a Cretio falou, oreu poderia ser para a gente, tá? Ele tem um sentido, não é um sentido de finalidade, né? Ele é um sentido de você direcionar algo para alguém. Agora, quando a gente liga dois verbos, a gente também usa para no português, né? Tipo, me passa aí o cachimbo para eu fumar, né? Você tem o me dá, ou me passa, e você tem o fumar. O wan liga dois verbos, tá? Ele mostra, ele sempre vai depois de um verbo, mostrando que tem algo cuja finalidade vai ser aquele verbo, tá? Pode ser para, né? A tradução, mas é que o para, ele não é, ele é uma tradução assim, é uma tradução, mas não explica, né? Fala aí, Queretio. Ele não vai ser tipo um para, mas também devido a alguma introdução num texto, né, numa fala, ele pode servir também nesse sentido. Mas ele é como se fosse uma junção de um entendimento com o outro para transformar numa identificação, né? Do que eu estou falando, do que eu estou identificando, se é no sentido para a outra pessoa, ou eu estou falando de mim, ou, né, para a gente identificar essa conversa, né, de como que eu posso interligar, né? Então, assim,
O Anwan, ele não é necessariamente tem que ser para, mas também ele pode ser usado de forma para entender essa identificação também, ou para entendimento do significado do texto, por exemplo, né? Então, ele que vai dar o sentido, muitas das vezes, né? Nos outros por aí a gente viu que o motivo, né, a consequência da ação era para a gente ficar feliz, né? A gente com você. Então era Jawa Anwan, né? Por exemplo. Quer falar um pouco sobre o canto? Deixa eu colocar ele primeiro para a gente escutar. Pode colocar. Calma que eu coloquei uma versão mais com. Bom, vamos colocar essa mesmo. Tem umas coisas aí que a gente não explicou, mas daí vocês estudam por conta, a gente vê na próxima. Bom, conseguiram escutar pelo menos a parte que a gente estudou? Como a Kerechu falou, essa é a versão Ipukuwae. Ipukuwae, desculpe. Ipukuwae. Ipukuwae. Puku é comprida, né? Ou longa. Ué é mais, digamos assim, que seja mais. E Wae, vocês já sabem agora o que é. Pukuwae. Acho que é isso. Você quer falar um pouco da música, Cretinho? Qualquer coisa do mundo?
O Matheus quer perguntar algo, Matheus? Oi, tem uma dúvida. É sobre a palavra para, mas parar, né? Que aí você trouxe. Daí para mim parar era sempre mar, né? Ou um nome. Aí agora você trouxe outro significado para o Pará. E que é daí tipo, né, Tiuí Pará. Que daí se eu entendi quando você falou do desenhar do grafismo, né? Tiuí com o desenho, né? Com um grafismo, com um pinta, alguma coisa assim. Mas aí. É Ipará. Tá, mas. E parar se não tiver aquilo que é pintado antes, tá? Ah, tá. Se tiver, não precisa do i. A não ser que. Daí vai ser aqui, vai ser sexto pintado, né? Sexto pintado. Mas eu posso falar que era tio Adjacama e Pará para falar, esse sexto é pintado, explicando? Para Adjacapará, ele fala diretamente do grafismo, né, que ele faz. Se fosse pintar, é puta. É, grafismo, aham. Deixa eu colocar melhor grafismo. Aham. Mas eu poderia falar Adjacama e Pará para falar, esse sexto é com grafismo. Sim, pode. Aqui, no caso, o Adjacapará, ele tem mais a ideia similar de um adjetivo pra gente, né? Sexto grafado, sexto com grafismo. E o Ipará pode ser que seja algo que é desenhado, grafado, ou pode ser o ser grafado, né? Deixa eu ver. O sexto. Ó, Atiparaí. Isso, o Atiparaí. Que é o que? Milho colorido. E aí o I ali no Pará é o. Ele é um prefixo de terceira pessoa. Quer dizer, de não pessoa, né? Mas de terceira pessoa, né? Ele, ela, ele, qualquer coisa que não pode não ser humana também, né? Então, I é marca algo que é desenhado. Tá? Agora o mar e nome não. Pará não é Pará. Tá? Bom, como eles funcionam diferente aqui, né? Eles são. Aqui é um substantivo, né? E aqui é um verbo de estado, né? Um adjetivo. Tá ratinho aqui. Tirar. Fala aí, Igor. No caso da terceira, então, né? Já que seria o sexto grafismo. O sexto, ele é um grafismo, né? Seria isso. O sexto é grafismo. Tá. Não, é o Grafado. que tem. O sexto é grafado. Eu fiquei pensando de falar grafismo, grafado. Ok, obrigado. Grafado é ruim também, né? Significa que tem desenhos ali no sexto, né? Ele é desenhado, né? Tem uma trama. Pintado, desenhado, qualquer. Então, é que o pintado também tem esse sentido que a Cretil falou, de você passar tinta em algo. Isso não é necessariamente o Pará, né? Isso é o Bocutã. Mas é isso, é algo que tem um padrão, né? Estampado deve ser estampa, também. O Acapará. 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 Vaquinha pintadinha. Tem até Por aí. de Renata, né, querendo aí, tá? E Precisa traz aprender muito isso, isso, do Aparaí, do Atiparaí, do Acaparaí.
Dá para entender bem com esse campo, com essas identificações mesmo. Assim. Passa pra gente lá Pode no ser com a grupo próxima aula, depois, né? Cretil. Passa pra gente depois lá pra gente ver. Sim, assim você canta para um romã para ele Sim. não chorar tanto assim. Mas é que ele dormiu Vai hoje. acalmar. Ele dormiu muito de tarde hoje. Agora ele não sabe o que fazer. Acho que é isso, né, gente? Outra hora a gente fala um pouco mais sobre demarcação também. Acho que é bom a gente falar um pouco, né? E se vocês querem saber a resposta de quem que é o melhor ministro do Supremo que já teve, não é o Barroso, é um cara que se chama José Mendes de Almeida Júnior, que todo mundo que é da USP tem que conhecer. E outra hora a gente fala sobre ele. Bom, é que o FIFLESH não é perto do direito também, né? Mas enfim, um dia que vocês forem lá na faculdade de Direito, para algum estudante e fala quem que é José Mendes de Almeida Júnior aí, por que ele é o melhor ministro do STF. Que tem a ver com o tema da aula. Beleza, gente? Eveté vai pra Cretil. Vocês vão perguntando ali no grupo, tá? Tá bom. Boa sorte aí na luta. Vamos ver se vão parar aí. Voltando pra... Amanhã a gente tá voltando para mais uma saga de viagem. Você já vai voltar? Sim, amanhã à tarde, à noite, mas chego em casa só